Nós não temos muito tempo, porque o programa termina às 8 horas, então eu peço para todos os companheiros que sejam sucintos para que todos façam perguntas ao presidente Marcelo Paz. E a primeira eu já emendo agora, presidente. Boa noite para o senhor. Aí depende da forma de olhar esse copo, né? Meio vazio, um pouquinho mais cheio e tal, mas o fato é o seguinte: o trabalho é tão bom que tem gente de olho nos jogadores do Fortaleza, tem muita gente de olho no técnico do Fortaleza. Talvez essa seja a maior tradução do grande trabalho reconhecido que o Fortaleza faz já há um bom tempo. É por aí, presidente. Grande abraço, seja bem-vindo ao Expediente Futebol. Boa noite, Expediente Futebol. Boa noite, Fox Sports. Satisfação, mais uma vez, estar falando com vocês. É uma consequência natural do trabalho, né? O trabalho gera essa exposição. No fundo, a gente quer que o clube esteja avançando, esteja participando de grandes campeonatos, fazendo grandes jogos, duelando contra os maiores do país e vencendo, como esse ano a gente teve a oportunidade de vencer Atlético Mineiro, Inter, o próprio Palmeiras. Fizemos um grande jogo contra o São Paulo também, no jogo de ida da Copa do Brasil, e naturalmente isso desperta atenção, interesse no Rogério, no caso, e também em jogadores. Mas posso dizer que todos eles estão bem amarrados em questões contratuais. Então, quem quiser levar alguém do Fortaleza vai ter que mexer no bolso, né, para tirar alguém aqui do Fortaleza, principalmente os jogadores que têm multa contratual maiores, né? O Rogério, o contrato dele se encerra no final do campeonato, ele vai até o final do campeonato, eu tenho certeza disso, e depois a gente senta numa nova roda de negociação aí para tentar mantê-lo. Presidente, falar baixinho aqui, porque aproveitar e falar baixinho, porque se alguém estiver ouvindo não ouve direito, né? Aproveitar que a nossa audiência é pequenininha também. O assédio em cima do Rogério é muito grande, presidente? O senhor tem informação de bastidor aí e tal? O negócio está muito pesado, não? Olha, eu não posso nem falar assim com tanta propriedade sobre isso, porque geralmente vai se falar diretamente com ele, né? Os clubes não nos procuram, eles procuram de alguma forma o Rogério, e muitas vezes não é nem diretamente, é com um amigo, uma pessoa que conhece, para sondar, saber se ele pode sair. Intermediário. Né? Um intermediário. E o Rogério, ele é muito discreto nisso, ele pouquíssimas vezes ele me passa as situações, às vezes só passa depois que acontecem. Né? E nunca, em nenhum momento, ele usou qualquer proposta para tentar renegociar algo com o Fortaleza, mudar contrato, zero, nunca fez isso. Ele sabe o que quer, eu tenho convicção de que ele quer cumprir o contrato dele aqui, concluir esse trabalho de 2020, que vai terminar em 2021, e eu estou no páreo aí para mantê-lo. Né? Eu acho que a gente tem até uma certa preferência de tentar manter o Rogério aqui, independente do que aconteça daqui para frente. A nossa convicção de que ele é um grande profissional, de que ele é o cara certo para o nosso trabalho, ela independe de resultados que possam vir nas próximas rodadas, nos próximos jogos. Trabalho de convicção, Edmundo, e de longo prazo, que é aquilo que a gente fala todo santo dia, né? Faz o projeto e trabalha com esse projeto. Depois é fácil olhar para a Europa e ver que lá muitas coisas dão certo. Ed, tá aí o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, nosso convidado aqui no Expediente Futebol. Obrigado. É sempre muito enriquecedor ouvir o presidente Marcelo Paz, né? É muito transparente nas suas respostas. E a palavra que me parece nortear esse belo trabalho do Fortaleza é planejamento, né? E assim, os times dos grandes centros têm uma verba maior de publicidade, de televisão e tudo, e acabam assediando os principais jogadores e o seu técnico. Você já está se planejando aí para perder muitos dos seus jogadores e também... Boa noite, Edmundo. Satisfação sempre falar com você, craque Edmundo. A gente tem um setor dentro do clube, o CIFEC, que é o Centro de Inteligência do Fortaleza Esporte Clube, que está sempre antenado no mercado. E a gente sabe que alguns jogadores nossos despertam interesse, despertam atenção, e a gente já tem mapeado aí atletas, contratamos softwares até internacionais para fazer estudo de mercado, características de jogador, para buscar essa reposição, caso a gente perca jogadores, né? Se você observar, a gente não costuma vender os nossos melhores jogadores, a gente prioriza realmente a questão esportiva, vencer campeonato, avançar em competição. Então a gente não tem vendido, mas às vezes aparece uma proposta que realmente tem que ser feita, que é bom para o clube, que é bom para o futuro do jogador, para a carreira, e a gente está pensando sim
com um mapeamento de mercado, com jogadores com características semelhantes, para, numa eventual saída, a gente poder repor. Paz é o nosso convidado, o presidente do Fortaleza, Savoia. Presidente, é um prazer falar com o senhor. Depois do título, o Rogério Ceni deu uma entrevista coletiva e nessa entrevista ele disse: o que mais me preocupa, mais me deixa triste, uma coisa assim, seria me despedir disso aqui, com o maior respeito disso aqui, sem a presença do torcedor. Eu não sei, mas eu tive a impressão que ele estava falando em tom de despedida. O senhor ficou com essa impressão também ou não é nada disso? Boa tarde. Olha, Savoia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite já, né? Boa noite. Eu vi a entrevista e repercutiu muito com essa possibilidade, né? As pessoas entendendo que era um até logo, uma despedida do Rogério. Eu não vi bem dessa forma, né? No vestiário, depois do jogo, naquela fala final, ele disse para os jogadores: olha, vamos tentar o tricampeonato, conseguimos o bi, vamos tentar o tricampeonato com quem tiver aqui. O quem tiver aqui pode ser ele, pode ser os próprios jogadores. Eu vejo isso com muita tranquilidade, de verdade mesmo. O que eu tenho convicção é que ele fica até o final do Brasileiro. O Rogério não vai parar esse trabalho antes de terminar a nossa participação no Campeonato Brasileiro. E existem normalmente possibilidades dele não ficar ou dele ficar. Da nossa parte, ele sabe com quem trabalha, ele sabe de como a gente enxerga o futebol, de como é a parceria da diretoria do Fortaleza com ele, do que o clube pode oferecer. E eu acho que o que empolga muito o Rogério são ambições esportivas. Então, se de repente a gente, esse ano, de 2020, conseguir uma boa posição no Campeonato Brasileiro, que garanta para 2021 uma ambição esportiva interessante para o Rogério, há a possibilidade dele ficar. Como também ele pode entender que o ciclo dele encerrou e sair pela porta da frente. Eu desejo muito que ele fique, ele sabe disso, eu falo isso abertamente para vocês, para o Brasil inteiro. Por mim, já renovaria o contrato dele até o final de 2021, mas a gente vai aguardar, esperar o tempo correto. Ele tem o time na cabeça dele de tomar decisões. A gente sempre soube respeitar isso quando contratamos e quando renovamos com ele por 2 vezes. Quando trouxemos de volta naquela saída para o Cruzeiro, a gente sempre respeitou o time dele de decisão e a gente vai aguardar por isso. E enquanto segue o trabalho, jogo por cima de jogo, competições, a gente tentando avançar o máximo possível, somar pontos e entregar um grande resultado. Agora a pergunta de Mauro Naves. Vai lá, Mauro. Presidente Marcelo, prazer falar novamente contigo. Prazer, grande Mauro. O último jogo foi muito interessante, 3-3, é muito legal ver um jogo assim. Só que no final o São Paulo reclamou que queria um pênalti, o Rogério reclamou que o juiz... Enfim, os dois ficaram, que viu, só não gosta de lambança, evidentemente, mas gols para cá, gols para lá. Alguma preocupação especial? Depois daquilo, o São Paulo já foi na CBF reclamar de juiz. Preocupação extracampo para esse jogo, presidente? Ou está tudo em paz, tudo tranquilo, Fortaleza está confortável para essa final? Olha, um jogo entre São Paulo e Fortaleza. O Fortaleza sendo comandado pelo Rogério, que é o maior ídolo da história do São Paulo, em que um principal personagem é o árbitro, é porque a arbitragem não foi boa, né? Não agradou ninguém, nem o Fortaleza, nem ao São Paulo. O Reinaldo, do São Paulo, era para ter sido expulso. Tem a Imala, né? E depois ele expulsou o Carlinhos, nosso lateral, porque também reclamou. Então, que expulsasse os dois, né? Que usasse o mesmo critério. Então, a arbitragem foi muito ruim. Mas se o São Paulo foi a CBF, eu também fui. Estive lá ontem, estive com o presidente Rogério Caboclo, conversei com o Gaciba também. E acho que o jogo de domingo está muito bem entregue para o Voaden. O Voaden é um grande árbitro, né? Ele que vai apitar o jogo, um árbitro de qualidade, um árbitro que a gente respeita muito e acredito que domingo os protagonistas serão os jogadores, serão os artistas principais do espetáculo do Fortaleza, do São Paulo, e eu espero que o Fortaleza saia classificado. Eu acredito que a arbitragem não vai ser problema e torço por isso, e tivemos os nossos cuidados também. Se o São Paulo foi à CBF, eu também estive lá na CBF ontem. 2 perguntas para a gente fechar o papo com o Marcelo Paz, do Facincani e do Abel. Fala, Abel. Muito boa noite, presidente Marcelo Paz. É ótimo tê-lo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez. Queria perguntar sobre o Campeonato Brasileiro. Eu sei que tem esse jogo da Copa do Brasil no domingo, fundamental.
né? Mata-mata, valendo vaga. Mas no Brasileirão, o Fortaleza, no momento, é o 7º colocado. Tem até um jogo a menos do que a maioria dos que estão acima, né? Então, o Fortaleza ele pode pensar em se classificar para a Libertadores da América. A campanha do ano passado foi super elogiada e o Fortaleza chegou à Sul-Americana. Essa posição do momento, ela está de acordo com o planejamento de vocês, com o que vocês conversaram com a comissão técnica, com o Rogério? Ou o Fortaleza tem time e tem pensamento para chegar mais, para classificar para a Libertadores do ano que vem, de repente? Olha, de forma muito honesta, essa campanha está acima do planejamento. Né? A gente tem um orçamento 19º, 18º, talvez, da competição. Então, a gente entra na competição pensando primeiro em não cair. A campanha está muito boa, né? Vencendo jogos que ano passado nós não vencemos, somando pontos que ano passado nós não somamos. Isso faz toda a diferença. Sabemos que ainda tem 3 jogos do primeiro turno, todo um segundo turno pela frente, muita água por rolar, mas a campanha está acima da expectativa. A gente tem que ser transparente. Mas vamos surfar essa onda, né? Vamos tentar manter isso, pontuar dentro, fora de casa, seja o time, os gigantes, seja um time mais do nosso orçamento. O quanto a gente puder ali estar na primeira parte da tabela, para a gente vai ser sensacional. E aí, a partir daí, vai ser o objetivo, o alcançado do Fortaleza para o ano que vem. Né? Quem sabe uma Sul-Americana, um sonho seria uma Libertadores da América, uma pré-Libertadores. A gente fica torcendo aí que algum brasileiro ganhe a Libertadores para abrir mais uma vaga, para que quem ganhar a Copa do Brasil, que a gente ainda está disputando, esteja entre os 6 para abrir mais uma vaga. Então, são situações que a gente vai acompanhando e, de forma muito transparente, a campanha está sendo acima do esperado, do planejado, mas não é porque está acima que a gente vai desistir. Vamos surfar essa onda e tentar fazer o melhor, pontuar para chegar no final na melhor colocação possível. E para fechar com o presidente Marcelo Paz do Fortaleza, o Felipe Facincani. Facincani. Presidente, ótima noite ao senhor. Boa noite, Facincani. Em caso, claro que, por enquanto, você falou que vai tentar manter o Rogério para o ano que vem, mas em caso de uma hipotética saída do Rogério, depois do trabalho e da competência que ele demonstrou no Fortaleza, o senhor enxerga ainda o mercado brasileiro de técnicos, pelo nível que o Rogério apresentou, como aberto ao Fortaleza, ou a proposta daqui para frente é buscar alguma coisa no exterior para manter o trabalho do Rogério? Eu acho que aqui no Brasil tem bons nomes também, né? Tem profissionais qualificados, modernos. Eu acho que o profissional, quando é bom, independe do RG onde ele nasceu, né? Ou seja, às vezes lá o pessoal diz, rapaz, os times cearenses tem que ter mais jogadores cearenses para ganhar. Eu digo, gente, não tem, é o RG. Se é de São Paulo, se é de Porto Alegre, se é de Minas Gerais, o cara tem que ser bom. Isso vale para treinador também. Né? Há um momento de um avanço aí dos treinadores estrangeiros, o Cudê no Inter, o Sampaoli no Atlético Mineiro, o Domenech no Flamengo, agora o Sá Pinto no Vasco. Né? Eu acho que isso é bom, agrega ao futebol, soma, os caras são competentes, trazem um novo conceito de jogo, uma nova cultura, eu acho que só agrega. Mas a gente vai olhar como um todo, caso o Rogério saia. Eu trabalho para o Rogério ficar. Eu quero que o Rogério fique no Fortaleza, permaneça no Fortaleza o máximo de tempo que ele puder. Se não for possível, vamos olhar o mercado. E para um estrangeiro, entendo eu, como conceito, que um começo de trabalho é melhor do que pegar no meio do caminho. Se bem que para o ano que vem, esse começo de trabalho vai ser tudo muito atropelado, né? Porque o Campeonato Brasileiro termina 24 de fevereiro e uma semana depois já está começando Copa do Nordeste, competições estaduais. Então é até difícil de se montar um planejamento pré-temporada, toda essa questão a gente tem que estar atento. Mas eu não tenho nenhum tipo de preferência, ou estrangeiro, ou local. Tem que ser bom, tem que ser competente, tem que estar alinhado com os nossos valores e princípios do clube, a forma como a gente gosta de jogar, mas volto a dizer, o trabalho somente com a opção da permanência do Rogério no Fortaleza. Caso ele opte para ir para outro lugar, a gente vai ter que buscar uma situação que siga nos dando bons resultados. Muito obrigado, presidente Marcelo Paz, do Fortaleza. Grande abraço, bom jogo domingo. Obrigado, presidente. Um abraço, obrigado mais uma vez. Um abraço a todos vocês pelo espaço e vamos em frente. Quem sabe domingo a gente consiga aí fazer algo histórico. Vai dar tricolor, tá? É só isso que eu tenho para dizer para o senhor, tá bom? Grande abraço. Aí já não me comprometo com ninguém também. Grande abraço, presidente. Parabéns pelo trabalho.